Toda honra e glória seja dado a Deus, paz e graça e shalom, Shabbat shalom. Irmãos, o assunto que eu quero tratar hoje não é uma pregação de palavra, mas é um esclarecimento a qual Deus me deu de investigar, examinar, porque tenho visto muita confusão, irmãos, a respeito de irmãos que muitas das vezes nós não somos dono da razão, quero deixar claro, não sou professor, não sou nada, apenas sou um pequeno servo. Mas eu tenho que esclarecer aqui alguma coisa, irmãos, a respeito de Apocalipse 13, porque tem havido algumas algumas pregações que saem até fora do contexto. Houve casos que me falaram comigo que o irmão leu em Apocalipse 13, foi exortar em Gênesis, não voltou mais em Apocalipse 13. E isso, irmãos, quando se vai exortar uma palavra de Deus, eu não sou nenhum professor, irmão. O meu professor é Jesus Cristo. Nós temos que centrar naquilo que nós estamos falando, e dali Deus pode tirar alguma coisa, ou uma profecia, ou um recado, porque a palavra de Deus já é a verdadeira profecia. Nós devemos entender que não podemos deixar confundido, ou melhor, confuso, o povo confuso. Em Apocalipse 13 diz assim: e vi subir do mar uma besta, certo? Está escrito assim. O capítulo 13 já descreve ali, irmãos, um conflito entre o anticristo e Deus, porque essa besta já é do anticristo, certo, irmãos? E não só a Deus, mas também ao seu povo, ao povo de Deus, aqueles que servem a Deus na terra, entendeu, irmãos? Nós podemos ver também que durante a tribulação, a besta que sobe do mar é o último grande governo mundial da história, certo, irmãos? Essa besta que sobe do mar, irmãos, então ela vai consistir em 10 reinos. Nós observarmos lá, nós vamos ver que ela vai consistir em 10 reinos, sob o controle do anticristo. Aí está marcado aqui, eu tenho que marcar alguma coisa. Versículo 17 e 12 está escrito. E nota Daniel também, 2, versículo 40 a 45. Apocalipse 7. Veja a ligação que tem os versículos aqui, irmão. Apocalipse 7, 24 e 25. Também Apocalipse 11, 36 a 45. O mar representa muitas nações. Tem um significado. E também Daniel diz, praticamente há uma comparação com Daniel. Você vai encontrar também, irmãos, em Daniel, no capítulo 2, versículo 40 e 45, também notas, quer dizer, também versículos. Você vai encontrar ali também alguma coisa que fala a mesma coisa, praticamente idêntica a Apocalipse. Muda as palavras, claro, mas se você fizer uma análise, você vai ver que é a mesma coisa, entende, irmão? Está falando do mesmo problema, da mesma realidade. Por isso eu posso considerar o livro de Daniel como um livro profético, um livro apocalíptico. Eu considero, porque tem muitas coisas que estão escritas ali no livro de Daniel, irmãos, que trazem isso bem claro. Eu marquei tem vários versículos marcados aqui, porém não é necessário. Poderia citar mais versículos, mas para não ficar muito longo, irmãos, o mar ali representa muitas nações. Vamos ver em Apocalipse 17, versículo 15, que Satanás concede seu governo a esse governo e o usa contra Deus, contra seu povo. Certo, irmãos? Você pode ver lá em Apocalipse também, já que nós estamos falando de Apocalipse, não é, irmão? Não estamos falando de outra coisa, estamos falando de Apocalipse agora, não é? Estamos falando da besta. E você vai ver que ele vai fazer com que o povo acredite, irmãos, acredite nele. Ele vai ser uma pessoa
ou um governo, ou um sistema governamental, porque vai encontrar um mundo em caos, numa caos total. Como nós estamos vendo hoje, o mundo já está em caos. Vivemos essas guerras que nós estamos atravessando, e isso daí, irmão, já é um caos. A besta é semelhante a um leopardo. Irmãos, ultimamente, eu não sei se ainda está lá, eu não sei se aquele é um leopardo, é uma onça, um leão. Um leão não é. Na frente da Organização das Nações Unidas, não sei se foi aqui na Suíça ou nos Estados Unidos, alguns poucos anos atrás, fizeram uma imagem de um leopardo. Interessante. Justamente, irmãos, ali está dizendo que o anticristo, ou seja, a besta, não é, daria o poder a essa besta que seria semelhante ao leopardo. Não estou aqui querendo igualar as coisas, estou fazendo apenas uma pergunta, examine vocês mesmos, irmão. E a mesma besta do versículo 1, que representa não somente o reino gentílico mundial dos tempos do fim, quer dizer, o nosso rei, nós que somos gentios, não é? Mas também o rei daquele reino. Essa besta é uma pessoa cruel, como uma fera, que conseguirá o domínio político. Irmãos, do jeito que nós estamos vendo a política dentro desse sistema que há hoje no governo, até mesmo mundial, um governo que combate, não estou generalizando, mas muitos, a maioria combate as nossas formas, as nossas doutrinas cristãs de se viver. Eu não estou aqui criando, eu não sou xenofóbico nem homofóbico. Cada um aceite lá o que quiser aceitar. Todavia, irmãos, eu não sou obrigado a aceitar que um casal, ou concordar que um homem se case com outro homem, ou uma mulher se case com outra mulher. Isso é problema deles. Agora, a minha discordância ou a minha opinião, conforme eu colocar, ela se torna até crime. Então tem que se ter cuidado. As coisas estão totalmente já planeadas por esse espírito, estão sendo governadas por ele, embora ele não apareceu fisicamente, mas já está aí, demonstrando que está governando. É preciso criar o caos. Vemos as guerras, vemos o que está acontecendo no mundo, no Oriente Médio, na Ucrânia, na Rússia, em outros lugares do planeta, na África, e pestes, rumores de guerras, coisas que estão acontecendo na própria natureza, enfim, o rio Eufrates se secando, tudo isso, irmãos, alguém pode achar, mas isso aconteceu no passado. Não, irmãos, igual a desta vez, eu vou falar para vocês, até mesmo nesse atentado que houve contra Israel, eles mesmos dizem que nunca sofreram um atentado desse jeito. Porque o diabo tem medo, tem raiva de Israel. Porque Deus vai cumprir o que ele falou com Israel. E por isso que ele tem raiva dos gentios também. Porque ele sabe que Deus usou de misericórdia com os gentios, ou com aqueles que não são judeus, através do sangue de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo a minha colocação, irmão? Vejamos então o que pode ocorrer nesses últimos dias. Eu não estou dizendo, eu não quero que você fique pensando que já vai acabar o mundo amanhã, não é isso. Seria uma utopia, porque eu não tenho a data, eu não tenho a hora, não existe ninguém que tenha a hora, mas eu posso analisar os acontecimentos. Eu acredito, dentro da minha percepção, não estou dizendo que seja assim, que ainda vai ter muita coisa para acontecer. Mas, em relação ao que já aconteceu, nós estamos próximos. É claro que na limitação da nossa cronologia humana, é um pouco complicado você entrar nesse assunto. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, eu não gosto muito de entrar nesse assunto, certo, irmãos?
Mas nós podemos ver que, irmãos, o domínio político e religioso do mundo já está acontecendo. Agora mesmo nós sabemos que vai ser formada uma única religião, que se chamará Crislã, não é? Já existe uma interpretação nova, ou melhor, uma tradução nova. Não sei se já foi lançada, mas já está em alguns sites, e até mesmo um doutor muito conceituado que eu tenho assistido o canal dele, ele mesmo falou que está sendo traduzida a Bíblia por uma inteligência artificial. E tem uma outra Bíblia aí também, que é a Tab, parece que também tem alguma coisa, mas está sendo traduzida uma com inteligência artificial para corrigir os erros da nossa Bíblia. Você acredita nisso? Quer dizer que a nossa Bíblia está tudo errado, então. Não é isso, irmão, não está nada errado. É que Satanás, ele quer fazer você desacreditar na Bíblia. E quando você fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele já está dominando um pouco da tua mente. Então tenha cuidado, esquece se contém. Mesmo que você ache que contém alguma coisa, esqueça isso. Se a tua mente não tem condições espirituais para se firmar, nem fale isso perto de alguém, porque pode, ao invés de você ajudar aquela pessoa, ela vai ficar confusa e pode ser tomada por algum espírito, irmão. Então nós vamos ver que o domínio político também já está cruel até, porque aparentemente parece que todos são bonzinhos, mas por trás dessas guerras e dessas coisas todas, pode ter certeza que existe a mão humana para querer, no final, incriminar Israel, para que se cumpra o que está escrito em Daniel capítulo 38, certo, irmãos? E esse homem do pecado, que está em 2 Tessalonicenses, a minha língua enrola, capítulo 2, versículo 3 e 4, é o anticristo. Em 1 João, capítulo 2, 18, ante quer dizer em lugar de, também em lugar de Cristo, ou contra Cristo, enfim, existem várias interpretações dentro da nossa língua e dentro de outras línguas. Por exemplo, antibíblico, quer dizer, contra a Bíblia. E esse que vem antes, às vezes, quer substituir. É o que o diabo quer fazer. Então ele vai vir, sim, pelo que relata as Escrituras. Primeiro ele monta o seu sistema, que já está atuando. Nós já vemos o sistema da besta atuando. Mas não apareceu ainda o homem do pecado, o falso Messias. Esse não apareceu, irmãos. Pode ter certeza. E quando ele aparecer, ele primeiro vai criar um processo de paz que vai fazer o mundo, todo mundo, se admirar da sua capacidade de conseguir a paz tão almejada. Isso vai dar para ele um crédito, quando já anteriormente, em 2011, o Papa Bento XVI, se eu não me engano, já havia tido uma conversa, uma reunião, que deveria ter um governo universal. Isso já foi tratado, foi conversado no ano de 2011, se eu salvo erro, não é? Pode estar enganado com a data, mas já foi tratado. E esse anticristo vai querer firmar, irmão, afirmar, ou melhor, ser o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro. Você vai ver isso em Mateus 24, versículo 24, 25, e depois em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Pode pegar sua Bíblia lá, você vai encontrar isso. Isso é tudo 13 de Apocalipse. Isso que eu tenho que explicar e exortar para vocês em 13 de Apocalipse. Então ele vai fazer uma aliança com a nação de Israel. Porque o projeto do anticristo, irmãos,
como está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27, é bom você ir lá examinar, certo? Para você entender. Você vai perceber que o plano começou com Israel. Porque Deus fez uma promessa a Abraão. E ele vai justamente em Israel, certo, irmão? Haverá também, irmãos, alguma coisa, eu não sei explicar, que esse anticristo ele terá uma ferida de morte. E aparecerá ao mundo que o anticristo foi mortalmente ferido. Isso eu não posso dar a interpretação para vocês. Depois é revivificado, ou melhor, ele volta a ter vida, como se fosse ressuscitado milagrosamente, mas na verdade, irmãos, ele não é um espírito, é o demônio que incorporou num corpo carnal. Ele não tem a natureza de Cristo. Ele estará morto na carne, mas o espírito maligno dominará aquele morto pelo poder de Satanás. Certo, irmãos? E Deus vai permitir isso, segundo Tessalonicenses 2:9, Apocalipse 17:8. Você vai encontrar. Conclui-se que Deus permitirá a Satanás nessa ocasião imitar o poder de Cristo. Aí que vai ser a coisa, irmão. Porque muitos não conhecem a Bíblia. Muitas denominações não deixam estudar a Bíblia. Nós só tem que ler, porque a Bíblia a Bíblia nos instrui a si próprio por ela mesma. Eu acredito também, mas existem coisas que nós temos que buscar com mais diligência. Existem mistérios que nós temos que cavar e orar. Que mistério isso se consegue através da oração. Leitura bíblica, estudo bíblico, buscar de Deus a história para você conhecer o que aconteceu naquele ano, no outro ano, porque está tudo interligado. Se você não tiver conhecimento, você pode ler 13 de Apocalipse e não explicar nada. Aí vai causar uma confusão na igreja. Se você quer pregar 13 de Apocalipse, explique 13 de Apocalipse. Não adianta você chegar no púlpito e ficar falando que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Você não explicou nada. Isso não é uma palavra cristocêntrica. Certo, irmãos? Vejamos, irmãos, que ele vai sim ressuscitar ou voltar, né? Vamos dizer assim, uma falsa ressuscitação, né? Imitar o poder de Cristo, podendo até, irmãos, olha só, podendo até ser este seu principal meio de enganar a raça humana. Com certeza, muitos humanos, ou melhor, muitos daqueles que vivem aqui na Terra vão acreditar nele. Também está em Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses, 2 também de versículo, 2 Tessalonicenses, versículo 9 e 10. Agora, aqueles que não crerem nele, ele vai fazer guerra contra os santos, contra aqueles que não quererem. Aí vai começar a aparecer as garras de Satanás. Ele vai mostrar que ele não é nada misericordioso, que ele não tem nada de Cristo. Durante a tribulação, o povo terá que escolher entre a nova e popular e fácil religião, que já está montada, né? Ou crer em Cristo e permanecer fiel. Aí que vai ser. Por isso que nós temos que orar. Temos que pedir. Eu acredito que aquele que estiver em Cristo e permanecer nele fiel, ninguém vai conseguir fazer mal para ele, certo, irmão? Ou se conseguir, Deus vai dar força para ele suportar. Eu acredito assim. Quem permanecer fiel a Deus e a sua palavra será perseguido. E aí talvez, né, morto. Eu não quero que ninguém fique preocupado. Porque o que vale no momento é a proteção de Cristo, do verdadeiro, do eterno, do Deus de Israel. E nesse momento que nós temos que estar ligados com Ele, porque estando ligados com Ele, com certeza, eu acredito que Ele não vai permitir que nós até sintamos alguma coisa, ou se tivermos que sentir, que Ele nos dê força e coragem. Porque ninguém pode dizer, eu tenho condições. É mentira, irmão. Homem nenhum tem condição de nada. A única pessoa que tem condição
é Jesus Cristo. Se eu falar para vocês que eu tenho condição, eu vou mentir. A minha condição sempre esteve em Cristo. Então por isso que nós temos que viver em Jesus Cristo. Disse o Senhor Jesus Cristo assim, ó, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então estará conosco nesse dia, para aqueles que tiverem que passar por isso. Bom, isso estou falando, mas tem muitos que creem no arrebatamento, né, pré-tribulacionismo. Mas vamos pensar, é direto já assim, sabe por quê, irmãos? Eu costumo pensar sempre lá na frente. De repente você pensa uma coisa e acontece outra, e aí pode vocês ficar confundidos também, não é? Se nós fôssemos arrebatados antes, não passaríamos por isso, não é? Mas a gente não sabe, Deus é que sabe, não é, irmão? Deus não sabe quem vai estar vivo aquele dia, se vai demorar tantos anos, se vai demorar poucos anos. Uma coisa nós sabemos, que isso vai acontecer, né? Ele vai perseguir também o povo de Deus, certo, irmãos? E vai vencê-lo no sentido de destruir a sua fé. Ou melhor, no sentido de destruir, não no sentido, perdoe, no sentido de destruir o seu corpo, mas não de destruir a sua fé. Porque o corpo um dia vai de um jeito, vai de outro, vai com o anticristo, vai... Um dia não vai, o corpo vai, não tem como, não dá para guardar o corpo, irmão. Por mais a gente vê pessoas de 90 anos aqui, 70 anos, sim, fazendo de tudo para ficar mais nova, tomando remédio. Mas, irmão, isso não resolve, irmão. Isso não resolve nada, porque chega um momento que o Senhor vem e acabou. Não é, irmãos? Então prestamos atenção, irmãos. Ele fazendo essa guerra com os santos durante a tribulação, e sabendo-nos que ele vai vencer essa guerra, e embora não seja no sentido de destruir nossa fé, mas causar a morte de muitos, né? E vai ter mesmo alguns que poderão ceder. Por isso nós já temos que buscar de Deus. O nosso compromisso hoje é buscar de Deus em oração para que nós não cedamos. Porque durante 42 meses o anticristo perseguirá os santos, irmão. 42 meses. Não é pouca coisa. Adorarão todos. Adorarão? Adorarão todos? O anticristo se apresentará como se fosse Deus, com poder sobrenatural. Olha que difícil, para quem não lê a Bíblia e quem não busca isso aqui. Um poder demoníaco, um poder... isso está escrito em 1 Tessalonicenses 2, 4 e 9. Eu estou sempre repetindo porque está por ali, irmão. A religião do anticristo ensina a divinização da humanidade, como está divulgando a nova era ou nova ordem mundial, queira lá o que você quiser. Gênesis 3:5. Ao invés da verdade de que em Cristo Deus se tornou homem, o anticristo propaga a mentira de que nele mesmo a humanidade é parte de Deus. Está entendendo, irmão? Atualmente a nova ordem mundial já enfatiza claramente a doutrina do anticristo, sem dúvida, preparando as massas para a aceitação posterior e final dessa doutrina. E como é que fica, irmãos, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? A morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que não tem valor? Nós não sabemos que pela graça nós somos salvos? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, se pela salvação da humanidade foi determinado por Deus desde o início da criação do mundo, como é que agora nós vamos negar a Cristo, negar o Cordeiro de Deus e aceitar um impostor? O Senhor Jesus havia dito mesmo. O Senhor Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, ou em meu nome, não me recordo agora o versículo. Outro virá em seu próprio nome, em nome do meu Pai. Outro virá em seu próprio nome, e vós o recebereis, que é o anticristo. A outra besta, esta, então, ajudará a primeira besta,
preparar o mundo para adorar o anticristo, enganar uma humanidade mediante a operação de grandes milagres. Essa outra besta trata-se de um falso profeta, certo, irmãos? Uma imagem do anticristo será colocada no templo de Deus. Daniel 9, 27, dá uma olhadinha lá. Mateus 24, 15. Seus 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, simbolizam o seu esforço para enganar o povo, fingindo ser amoroso, manso, solícito na realidade. Porém, irmão, o seu caráter nada tem de cordeiro, mas sim de dragão. Entendeu? E muitos vão adorar a primeira besta. A segunda besta liderará uma falsa igreja ecumênica. Presta atenção, aí que tá o negócio, irmão. Uma falsa igreja ecumênica que já está aí, que adorará o anticristo. E isso será efetuado em grande parte mediante grandes sinais, maravilhas. Sua atuação em certos aspectos será uma imitação do ministério sobrenatural do Espírito Santo, irmãos. Mas, irmãos, o que nos resta? Orar e pedir a Deus para não sermos enganados, porque muitas igrejas serão participantes da federação das igrejas e serão dominadas totalmente por Roma. Embora as suas características de culto, as suas liturgias poderão ser a mesma, mas serão já dominadas pelo espírito do anticristo. Por isso que liturgia não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Nós respeitamos a liturgia da igreja. Quando vamos na igreja, temos que respeitar, porque existem igrejas que têm uma liturgia, existem igrejas que têm outra. Mas não vem pensar você que liturgia vai te salvar aqui. Se você não tiver em Cristo, você pode usar o véu, pode saudar com o ósculo santo, pode pregar a palavra, pode o que for. Se você estiver pregando só para dizer que você é um pregador, não adianta nada. Você tem que pregar para dizer que você é um cristão e para ver se as almas se salvam. Então aí está o fundamento, irmão. E vai ser baixado um decreto à morte, aí então vai vir, irmão. Aí vai vir uma lei pesada, quase no final do reinado desse demônio. Os mortos, todos os que não adorarem a besta, todos eles que não adorarem a besta serão mortos. Os que recusarem adorar o governante mundial, porque a própria Nações Unidas vão colocar alguém para dar ordem. Isso não quer dizer que não vai ter governos no seu país, mas eles já não serão governantes, serão apenas pessoas que vão receber ordens de um único líder governamental e religioso. Está entendendo, irmãos? Então aqueles que resistirem ao anticristo permanecerão, ou melhor, selarão a sua vida e um dia vai herdar a coroa eterna. Aqueles que não, o anticristo procurará obter um total controle econômico do mundo. Primeira coisa, dividir para conquistar. O mundo já está todo dividido economicamente. Todo mundo será obrigado a adorá-lo e a receber um sinal na mão ou na testa, a fim de poder comprar, vender, identificando-se os adeptos desta religião mundial do anticristo. Quem recusar aceitar o sinal será procurado para ser morto. Como será esse sinal? Já dá para nós sentirmos as características desse sinal. Basta nós observarmos a que ideologia nós estamos abraçando, irmãos. Quero ver quantos minutos já tem aqui, que eu não quero demorar muito. Então tá bom, não vai demorar muito. Certo, irmãos? Então por isso que 666 no livro do Apocalipse também tem um significado econômico, embora seja o número de um homem. No Apocalipse o anticristo tem o nome a besta, mas ele também tem um número 666. Muitos comentaristas estão de acordo que nas escrituras 6 é o número do homem e 3 é o número de Deus. Sendo assim, 3 vezes 6 deve se referir a um homem que se apresenta como se fosse Deus. 3 vezes o 6 ali, ó.
um homem, né? Quer dizer, o anticristo, ele vai querer representar Deus, não é, irmãos? E ele vai aparecer, irmãos, vai fazer os seus prodígios. Imperadores romanos e muitos outros antes e depois deles se julgavam também ser Deus. Então já muitos anticristos têm se manifestado. Já muitos. Paulo mesmo falou sobre isso. Que muitos já tinham se manifestado anticristos. Mas agora nós estamos no dia final, irmãos. Na etapa final. No momento final. Então o que temos que fazer? Ler a Bíblia, guardar, porque este anticristo, para encerrar, irmão, chegará o dia que soará as trombetas. Esse dragão que subiu da terra, que subiu do mar, que dominou, implantou um ecumenismo. Alguém pode dizer, mas o ecumenismo não é uma coisa boa, vai juntar as religiões. Irmão, não é questão de juntar religiões, você não entendeu. É que a minha língua enrola um pouco, mas eu vou tentar falar a palavra aqui. Você já ouviu falar em plural? O que é plural? Vamos supor, singular é um, plural é dois, tá? Ok? Não é isso? E o anticristo vem com pluralismo. Quer dizer, você tem um pensamento e eu tenho outro. Eu creio que para entrar no céu é através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê num outro Deus e que não vai ter céu, vai viver aqui na terra mesmo. Há condições dos nossos dois pensamentos dizer que nós seguimos o mesmo Deus? Não há, porque você crê num Deus que vai fazer um céu aqui na terra. E eu creio em um Deus que vai nos levar, sim, vai ter uma nova terra, vai ter um novo céu. Mas eu creio num Deus que enviou Jesus Cristo. Você não. Jesus Cristo se tornou secundário. Então, eu posso ser teu amigo? Posso. Posso conversar com você? Posso. Mas se nós entrarmos em detalhes, nós vamos chocar, bater um contra o outro. Porque eu não aceito a tua doutrina e você não aceita a minha. Então não pode ter pluralismo. Eu não posso dizer que uma pessoa que está nas trevas, que eu posso caminhar junto com ela no mesmo caminho e chegar ao mesmo Deus. Porque a teoria do pluralismo, deste ecumenismo, ele quer dizer assim que todos os não importa o caminho, não importa o Deus, importa que todos levam a Deus. Aí que está. Já está em Abidubai, não é a Dubai, é Abidubai. Pelas informações que eu tenho de até pessoas que são bem estudadas, já está lá os 3 templos e a religião abraâmica, né? Isso já está tudo praticamente alinhado para acontecer. Falta pouca coisa. Então esse é o 13 de Apocalipse que você tem que pregar, irmão. Você não precisa fugir disso. Você tem que ensinar a igreja a estar em Cristo. E quem está em Cristo, está em Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo falar, você não vai passar por isso aí, eu não vou deixar, louvado seja Deus. Se Ele falar para você, você vai ter que passar por isso, mas fique em paz que eu estou ali com você, louvado seja Deus. Existe algo tão sobrenatural, como já ouviu a história, você já ouviu a história, se não ouviu, ouça, que aconteceu com os primeiros cristãos em Roma. Eles foram queimados dentro da arena do Coliseu. Ao invés de gritarem, eles davam glória a Deus. Irmãos, tenhamos fé, não desviamos-nos desta fé em Cristo Jesus, que é a única esperança. Para você que conhece como Yeshua HaMashiach, porque você é hebraico e é messiânico, é a única esperança, é Jesus Cristo, é Yeshua HaMashiach. Só Ele e mais ninguém. Ficamos firmes nele e Ele nos dará, no final, por misericórdia, não é pelas nossas forças, a coroa eterna, que a Ele foi dado a ordem pelo Pai. Ele pediu ao Pai e o Pai determinou: vai lá, meu filho, morre por eles então, derrama o teu sangue expiatório, perdoa
e aqueles que forem para ser salvos serão salvos. Deus abençoe. Creio que todos entenderam o 13 de Apocalipse que Deus me deu de explanar aqui.